Eu sei, não é nada fácil lidar com o caos interno, né? É como se você já tivesse todas as informações que precisa para lidar com os próprios pensamentos, mas no final do dia eles ainda vencem. Sabe aquele ruído mental que coloca a nossa atenção para problemas e ficamos sempre presos em um ciclo negativo, que drena a nossa energia, contamina as nossas decisões, criatividade, enfim. É como se esses pensamentos estivessem no controle e não você. Sabe uma música desagradável que fica tocando sem parar e você não consegue desligar, consumindo a sua energia, afetando todas as áreas da sua vida? É assim que se parece um ruído mental, né? E o problema disso é que quanto mais nos envolvemos com pensamentos negativos, mais eles tomam força, mais eles crescem e cria-se ciclos viciosos que são difíceis de interromper. Mas existe o oposto desse ruído, a clareza mental. E você não é fraco por ter pensamentos negativos. Não, você é humano, mas você pode treinar sua mente para pensar melhor. E nesse vídeo eu vou ser bem objetiva e vou te mostrar o que fazer na prática para você mudar de uma vez por todas essa voz interna cruel que tá te impedindo de avançar. E ruído mental é quando a nossa mente entra num estado automático de pensamentos repetitivos, carregados de medo, autocobrança, culpa. E quanto mais você se envolve com eles, é como eu disse, mais forte eles ficam. É como realmente alimentar um monstro. E tem uma frase do Joe Dispenza que diz o seguinte: se você pensa os mesmos pensamentos todos os dias, não está criando nada novo, está apenas reafirmando sua velha personalidade. E esse ruído mental nos prende porque ele impede que a gente se reinvente. E há quem acredite que se combate pensamentos negativos com pensamentos positivos. E até parece que é óbvio, mas eu vou ser bem sincera com você. Não é isso. Você não vence pensamentos sabotadores repetindo para si mesmo frases positivas. Você vence quando se alinha com a verdade sobre quem você é, quando você reconhece o seu potencial por baixo desse barulho interno. E clareza mental não é sobre pensar mais positivo, é sobre tirar esse excesso de ruído e clarificar, dar direcionamento para sua mente para o que realmente importa. É começar a reconhecer os seus padrões e direcionar sua mente com intenção. Porque enquanto a sua mente estiver cheia de problemas, culpa, medo, você concorda comigo que não tem espaço para mais nada ali? Sua mente já está ocupada demais para novas possibilidades entrarem. Agora pensa aqui comigo, se eu quisesse colocar uma nova música para tocar, eu teria que parar a música antiga, né? E aí que entra um ponto que pode te ajudar a vencer essa voz cruel dentro de você, que é estabelecer um referencial claro de quem você quer se tornar. Porque se nós não temos um referencial definido de quem a gente se inspira, por exemplo, na forma como pensa, na forma como age, fica difícil combater essas vozes depreciativas, porque não existe contraste. O Bob Proctor, que é uma das maiores assim, figuras quando se trata de mentalidade e é uma pessoa que eu me inspiro muito para trazer os conteúdos aqui para vocês. Ele tem uma frase que ilustra muito bem o poder da nossa mente e como a nossa mente funciona, tá? Ela diz o seguinte: a mente é como um jardim. Você pode plantar flores ou ervas daninhas, mas algo tem que crescer dentro dela. Você tem que plantar alguma coisa, de qualquer forma. Ou seja, é sempre sobre uma escolha. E quando você tem clareza de quem você quer se tornar, você passa a escolher com consciência os pensamentos que merecem morar na sua mente. E clareza, gente, não é um completo silêncio. Na verdade, é saber qual voz escutar. É ter um direcionamento. Porque uma coisa é certa, a sua voz interior nunca vai se calar. Mas ela pode mudar o tom. Ela pode parar de te sabotar e começar a te orientar. Mas isso acontece quando a gente sai do piloto automático e começa a se questionar no seguinte sentido: esses pensamentos são mesmo uma verdade? Ou é só o meu hábito de pensar dessa maneira? E o primeiro passo para você lidar com essa voz cruel não é combatendo de frente, lutando contra ela. Nunca é dessa forma. É simplesmente se observar sem julgamento. E eu te proponho aqui, sua missão a partir de agora é se analisar de forma neutra e começar a nomear aquilo que você está pensando. Eu vou te dar um exemplo. Quando você está diante de uma situação difícil e pensa, poxa, eu sou realmente muito horrível nisso, você tem que colocar um pensamento no seguinte sentido: pera, eu tô tendo um pensamento que eu sou horrível nisso. E a partir disso, desse momento, você se distancia daquela carga emocional e volta para o controle da realidade. Volta para a situação que está acontecendo sem julgamentos. É muito também sobre reenquadrar a sua fala interna. Em vez de eu não consigo fazer isso, se pergunte genuinamente como eu posso me ajudar a dar o próximo passo. Você percebe que esse diálogo muda totalmente a relação de você com você mesmo? E uma outra coisa que é até comprovada pela ciência é usar a terceira pessoa.
Como assim? Sabe quando um amigo pede um conselho pra você e você analisa toda aquela situação e consegue ajudar ele da melhor forma possível? Então, quando você estiver diante de um problema, você vai fazer a mesma coisa com você, como se você estivesse se dando um conselho. Porque isso vai fazer você agir de forma mais racional, sem tanta carga emocional, e ainda vai ativar o seu sistema de empatia. Eu recomendo fortemente você começar a fazer isso. E eu falei que esse vídeo eu ia trazer muitas dicas práticas pra vocês e eu tenho mais uma, tá? Que eu descobri recentemente, comecei a implementar na minha vida tem pouquíssimo tempo. Mas assim, eu até subestimei o poder que isso daqui tem de clarificar, de clarear a nossa mente, que é o hábito da escrita. E não, eu não tô falando pra gente se tornar um escritor, não é nada disso. Eu tô falando de uma prática que redesenha suas conexões cerebrais e transforma a maneira como você pensa, decide e age no mundo. A escrita é como se fosse um bisturi que corta a névoa mental. Quando a gente não escreve, os nossos pensamentos é como se fosse uma névoa densa. Eles existem, mas são muito confusos, difusos, sobrepostos um no outro. Quando você coloca um pensamento no papel, você é forçada a dar forma ao que antes era só um sentimento, uma impressão, algo meio incerto, e você passa a ter um reconhecimento muito maior de si mesmo. E, gente, clareza mental é o maior combustível que a gente pode ter para transformar qualquer coisa na nossa vida. É assim que se combate ruídos mentais. E para você já conseguir implementar isso na sua rotina o quanto antes, é muito simples. Você vai estabelecer ali 15, 20 minutos de toda manhã para pegar uma folha, um papel, qualquer coisa, e escrever os seus pensamentos, o que você está sentindo, ideias, coisas que você quer criar, coisas que você quer fazer, não sei, aquilo que estiver passando na sua mente. Sem julgamento, sem querer corrigir, só coloca no papel. E você vai começar a observar como o seu ruído vai diminuindo ao longo do tempo e aquilo que você realmente quer criar vai começar a transformar na sua vida. E, gente, todas essas práticas de mudar o nosso pensamento de forma intencional, se aconselhar como se fosse para um amigo, ter o hábito de escrever, tudo isso vai remodelar a sua mente para você pensar com mais clareza, tomar decisões muito melhores e se livrar de uma vez por todas desses ruídos mentais. A sua mente foi treinada durante anos para ser cruel com você, para te sabotar. Mas agora você está diante de uma oportunidade de fazer diferente. Encare isso como uma nova página na sua vida. Implemente tudo isso que eu tô te falando, não só assista esse vídeo, realmente faça, porque isso tem o poder de transformar toda essa questão que você tá passando, desses ruídos mentais, dessa nebulosidade. E é claro que você vai encontrar uma certa resistência no começo. É algo novo, mas com certeza você vai ver muito progresso, porque você sempre vai ter uma escolha para fazer. Acreditar na voz do medo ou acreditar na voz da pessoa que você está se tornando. E olha, de coração, se você continuar caminhando, em algum momento você vai perceber que essa voz cruel que existia dentro de você, ela nem tá ali mais, ela nem te assusta mais, porque você aprendeu a liderar a sua própria mente. E olha, pessoal, se você gosta de vídeos como esse e quer aprender mais comigo, você pode se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo e me seguir lá no Instagram também, porque eu tô sempre compartilhando conhecimentos de mentalidade e desenvolvimento pessoal pra gente aprender a lidar com a nossa vida de uma melhor maneira e realmente construir aquilo que a gente deseja.